O Mais Médicos está de volta e o programa de aquisição de alimentos também. A celebração dos 20 anos das conquistas da população negra, a manutenção da alta de juros pelo Copom e os destaques das redes sociais do PT. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 24 de março de 2023. Esse programa está sendo gravado no estúdio do PTcast. Estou usando uma blusa branca, meus cabelos são castanhos e bem curtinhos. Uso relógio e anel vermelho sempre do lado esquerdo. Dito isso, você fica agora com o resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Semana de muito trabalho aqui em Brasília e em todo o Brasil. Teve a retomada do programa Mais Médicos, o relançamento do programa de aquisição de alimentos, o dia de luta contra a discriminação racial e a ampliação de direitos da população afro-brasileira. A segunda-feira começou com a retomada do programa Mais Médicos, lançado pela presidenta Dilma em 2013, e que já atendeu mais de 63 milhões de brasileiros e brasileiras em mais de 4 mil municípios. O novo formato prevê, até o final de 2023, a contratação de 28 mil profissionais para todo o país, principalmente em áreas remotas e de extrema pobreza. Vamos conferir um trecho da fala do presidente Lula durante o lançamento do novo Mais Médicos. Ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros, formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Você acompanha a transmissão de todas as agendas públicas do presidente Lula ao vivo pela TV PT. Ainda na segunda-feira, o deputado federal Gilmar Tato, do PT de São Paulo, falou dos seus principais desafios como novo secretário de Comunicação Social da Câmara Federal. Em entrevista ao jornal PT Brasil, ele citou o combate às fake news, a melhoria da imagem da instituição perante a opinião pública e a ampliação do debate sobre os principais temas da Casa Legislativa. O grande desafio é como que a TV Câmara vai interiorizar esse país, ver a complexidade que é esse país e, ao mesmo tempo, divulgar as ações desses 513 deputados e deputadas, não só o trabalho legislativo, o trabalho nas comissões, o trabalho ali de fazer projeto de lei, proposituras, mas também aquele trabalho que ele faz no estado dele, na região dele, no município dele. Na terça-feira, 21 de março, o presidente Lula participou da celebração de 20 anos na promoção e conquistas históricas de direitos da população negra. Durante o evento, Lula anunciou o pacote de medidas pela igualdade racial e assinou novos decretos para a redução de homicídios e vulnerabilidades sociais. A repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória, traz mais informações sobre esse assunto pra gente. Ao todo, 6 medidas propostas pelo Ministério da Igualdade Racial, articuladas com outros ministérios, foram assinadas pelo presidente Lula. Entre elas, a titulação de terras quilombolas e o programa Aquilomba Brasil, que vai atuar na promoção dos direitos da população quilombola. A estimativa é de que cerca de 214 mil famílias e mais de 1 milhão de pessoas no Brasil sejam quilombolas. No pacote de medidas anunciado, também está um decreto que estabelece que negros ocupem no mínimo 30% dos cargos em comissão e função de confiança na administração pública federal. Esse percentual deve ser atingido até o fim de 2025.
O presidente Lula explicou que o combate ao racismo vai além do Ministério da Igualdade Racial. A sociedade brasileira também deve atuar. O racismo está na raiz das desigualdades. Sabemos que toda ação do Estado destinada a combater a miséria e a fome no Brasil deve ser antirracista. Esse entendimento guiou a criação da educação cidadã, do ProUni, do Fundeb, do Projove, do Pronaf. Sabemos ainda que o combate ao racismo não é tarefa apenas do Ministério da Igualdade Racial, mas de toda a esplanada dos ministérios e de toda a sociedade brasileira. E ainda na terça-feira, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comentou sobre a lei de combate ao racismo. Paim defendeu que o tema seja tratado nas escolas e falou sobre a importância da criação de uma data nacional para reflexão sobre as pessoas LGBTQIA+, e a ampliação de investimentos para o combate à discriminação racial e ao preconceito no Brasil. Nós temos que botar no orçamento de que o combate ao racismo e preconceito é fundamental. Os investimentos da União, agora com o governo Lula, como foi já mais no passado, depois retrocedeu de novo, tem que chegar também nas comunidades quilombolas. Acho que fizemos muito. Está aí o Ministério dos Direitos Humanos, está aí o Ministério da Igualdade Racial. Então, estamos avançando. Fizemos muito, mas temos que fazer muito mais para um dia, de fato, esse país ser livre. Na última quarta-feira, a deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, Denise Pessoa, repercutiu o debate ocorrido na Câmara Federal sobre reforma tributária com recorte de gênero. A deputada criticou a desproporção da cobrança de impostos no Brasil, onde pobres pagam mais e os ricos menos, em relação aos seus rendimentos. Isso faz com que a mulher, principalmente a mulher negra, pague proporcionalmente ainda mais imposto do que o restante da sociedade. Denise defendeu uma reforma tributária que atue como instrumento para a equiparação de direitos entre gêneros. Se a gente comparar hoje um preservativo masculino e uma pílula anticoncepcional, a pílula anticoncepcional ela tem muito mais imposto do que um preservativo. Então a gente vê, na verdade, nessa seletividade na questão dos impostos, também algo que as mulheres acabam sendo prejudicadas. Produtos que são ligados ao cuidado, fraldas geriátricas, as questões de amamentação, uma pomada para assadura, tudo que tem esse vínculo maior que ainda socialmente é estabelecido para as mulheres como uma tarefa, a questão do cuidado, que acaba não sendo valorizado como um trabalho e ainda penalizado na questão tributária. Já na quinta-feira, o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, falou sobre a função social da hidrelétrica. Verri classificou como sólida a parceria entre o Brasil e o Paraguai na manutenção da segunda maior usina hidrelétrica do mundo e que tem levado desenvolvimento para o sul do Brasil e todo o Paraguai. A Itaipu está quitada e que 50% dela é do Paraguai, que 50% dela é do Brasil, e tudo que ela gera agora aqui pode ser transformado em redução de valores da energia ou pode ter um trabalho concomitante, redução do valor e aumento de investimentos, principalmente nas políticas sociais e de geração de emprego e renda. E creio que a Itaipu vai cumprir o seu papel, que já cumpriu antes com muita eficiência, e fazer com que o Brasil seja cada vez mais justo, mais democrático e que todos tenham acesso aquele mínimo que todo ser humano merece. Mas com a Selic nas alturas, não tem Itaipu que faça o país crescer. No último dia 23, durante entrevista ao canal UOL, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu à decisão do Banco Central de manter a taxa de juros abusiva de 13,75%. Para a presidenta, o Banco Central está jogando contra o Brasil. O investimento público é multiplicador, mas nós precisamos do investimento privado. E com juros na estratosfera não é possível fazer isso. Então o Banco Central está jogando contra o Brasil.
É a política do mercado financeiro. Roberto Campos Neto pertence ao mercado financeiro. Infelizmente, na economia, quem está ditando regras atualmente é o mercado financeiro, o que é uma tristeza. Ele quer que o mercado financeiro dê certo, ele não está nem aí para o país. Eles estão contra o país, contra o desenvolvimento, nós não podemos aceitar uma coisa dessas. A autonomia do Banco Central não quer dizer irresponsabilidade. E, aliás, ele tem que apresentar resultados. Está lá há 2 anos e não apresentou resultado nenhum. Eu acho que ele devia pedir demissão, porque ele não tem nada a ver com a linha desse governo que foi eleito. E nessa sexta-feira, o deputado federal Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, comentou sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, relançado na última quarta-feira pelo presidente Lula. Uma coisa que não podia ter no Brasil é fome. Só tem por causa da vontade política de governos que nos enfiaram nesse buraco que nem o bolsonarismo fez. E esse programa, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ele carrega exatamente isso, é comida, e comida de verdade. Um dos primeiros objetivos é fazer que a compra da agricultura familiar aconteça. Segundo lugar, o tema da segurança alimentar e nutricional, porque nós vamos colocar esses recursos diretamente ou em creches, ou em hospitais, ou em escolas, que também tem o PENAI também, em quartéis, em presídios, nas compras públicas. Você confere agora com a Duda Merini os destaques da semana nas redes sociais do PT. Conta aí, Duda. Oi, Ju! Estão sabendo que o preço da picanha já baixou? Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Esse mini querido já se informou. Faz o L aí. A Mila comentou. Vocês perceberam a diferença, o carinho, a educação, a felicidade da criança? Cara, essa criança vai lembrar pro resto da vida que o presidente notou ele. Que orgulho de votar em você, Lula. Só de ver o presidente trabalhando já ficamos emocionados. Mas ver Lula tratar o futuro do nosso país com o carinho que ele merece, não tem preço. O amor venceu mesmo. Outro destaque da semana foi a volta dos Mais Médicos. O presidente Lula retomou o programa nesta segunda-feira, dia 20, e afirmou: hoje estamos aqui para dizer em alto e bom som: a saúde voltou, o Mais Médicos voltou e voltaram para ficar. Cada dia mais motivos para se orgulhar do nosso voto, hein? O ex-BBB Arthur Piccoli deixou um comentário super emocionante nas nossas redes. Conduru vai voltar a ter médico que se preocupa com a realidade da comunidade. Obrigado, presidente! Deixa um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. E quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faz como o Odaí Jesus de São Paulo, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube dizendo: parabéns 13 Minutos. E ainda mandou um coraçãozinho. Obrigado, Odaí. Aproveita e compartilha com os familiares e amigos. Nos ajude a divulgar o programa. E agora eu me despeço de você, desejando um ótimo final de semana a todos, todas e todes. Até o próximo 13 Minutos.